Sejam bem-vindos a mais uma reunião de Apocalipse. Essa é a mensagem número 124, cujo título é As Duas Testemunhas, parte 4. Creio que hoje nós vamos, se o Senhor permitir, terminar as duas testemunhas, né? Então, vamos lá, irmãos. Talvez seja uma mensagem um pouco mais curta, porque nós estamos para falar só os últimos versículos com os irmãos. Então, nós paramos na mensagem passada, cujo título foi As Duas Testemunhas, parte 3. Nós paramos, irmãos, se recordam, no versículo 8, né? No versículo 8. Então, no versículo 7 fala que as duas testemunhas, quando tiverem, vamos ler lá o versículo 7, Apocalipse 11, 7. Quando tiverem, então, as duas testemunhas concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará, lutará contra elas e as vencerá e matará. Nós explicamos isso para os irmãos, né? Então, elas são eternas, as duas testemunhas, até que o Senhor queira, ou seja, assim como cada um de nós, né? Até que complete o testemunho, então o Senhor permite que a besta, o anticristo, mate as duas testemunhas, tá bom? E aí, que vai ser no final da grande tribulação, né? E aí o que eles vão fazer? Eles vão pegar o cadáver, versículo 8, e o seu cadáver, o cadáver das duas testemunhas, ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente, a grande cidade aqui é Jerusalém. Quando fala na praça, expliquei para os irmãos sobre isso, literalmente quer dizer sobre a rua. Espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, o anticristo vai matar as duas testemunhas e vai pegar o cadáver deles, das duas testemunhas, e vai colocar sobre a rua, em praça pública, exposto. Alguns estudiosos acham, né, eu acho difícil dizer isso, também isso não tem muita importância, mas alguns estudiosos acham que provavelmente, pela essa citação do final do versículo aqui, onde também o seu Senhor foi crucificado, esse onde também, eles acham que talvez isso seja uma sugestão, uma ideia, que é possível que essas duas testemunhas também sejam crucificadas em praça pública, assim como o Senhor também foi. Mas isso não é o mais importante. Mas o fato é que uma coisa é certa, não é, irmãos? Que as duas testemunhas vão ficar expostas de uma maneira visível. E é difícil acreditar que elas vão ser deixadas, jogadas sobre a rua na praça pública somente, não é? Quando você quer obter visibilidade das pessoas, quando você quer que as pessoas vejam, você tem que expor o máximo possível, né? Então, assim, de certa forma, pensando na lógica, é possível que realmente eles coloquem as duas cadáveres estirados para o alto, né, crucificados, né? É uma possibilidade mesmo. Por quê? Porque chama mais atenção. Ou seja, vai ser muito mais chamativo, exposto, do que se você jogar no chão, deixar todo mundo lá ver no chão, né? No chão, as pessoas vão lá e fazem um círculo em volta, e aí quem está ali próximo vê, quem está distante não consegue. Então faz sentido que realmente elas sejam crucificadas. Mas isso aí não tem importância, né, irmão? Agora, por que que o anticristo vai fazer isso? Vai deixar exposto? Porque ele quer mostrar o seu poder. Ele quer mostrar que ele conseguiu vencer, finalmente, na cabeça dele, né, as duas testemunhas. Porque até então, até elas completarem o testemunho delas, o anticristo não conseguia tocar nelas, não é? E isso porque na mensagem passada que vai ter uma guerra, não é, terrível ali em Jerusalém, de sinais, tudo, né? Vai ter um testemunho e um contra-testemunho por parte do falso profeta. Também vai estar ali em Jerusalém. E essas duas testemunhas, nós aqui assim cremos que sejam Moisés e Elias, nós explicamos para os irmãos que elas vão dar testemunho forte, um testemunho muito forte
E isso vai incomodar as pessoas mundanas, isso vai produzir muito incômodo, sofrimento espiritual para as pessoas mundanas. E também vai produzir muito constrangimento para o anticristo. Então, quando o anticristo consegue matar, no final da tribulação, as duas testemunhas, isso é como se fosse um triunfo, uma vitória. Então, ele vai botar bem alto para mostrar o triunfo deles, né? E aí, continuando no versículo 9, que nós realmente vamos falar essa mensagem para frente, fala assim: então, muito dentre os povos, observem que a palavra aqui, a Bíblia é muito clara, né, irmãos? Aqui não fala que todos dentre os povos, tribos, línguas e nações. Não fala todos, fala muitos. Porque não vou ser todo mundo. Mas os muitos entre os povos, tribos, línguas e nações vão vão ficar contemplando os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio. E não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Por que que eles não permitem ser sepultados? Porque quer mostrar o triunfo, a mostrar para o mundo inteiro, né? Que a besta, o anticristo, conseguiu vencer essas duas testemunhas. E aqui que fala muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações, contempla os cadáveres das duas testemunhas. Por quê? Porque nós sabemos, já explicamos isso para os irmãos, de certa forma, mas vamos explicar também. Há dois motivos. Aqui fala assim, muito dentre os povos, tribos, línguas e nações, quer dizer que pessoas do mundo inteiro. Não todas as pessoas do mundo inteiro, mas muitas pessoas do mundo inteiro vão estar contemplando esses cadáveres, né? Por que que nós sabemos que isso é possível? Primeiro, por causa das profecias. É, como nós falamos, essas duas testemunhas vão profetizar durante os 3 anos e meio da grande tribulação. Que a grande tribulação são 3 anos e meio, são os últimos 3 anos e meio da última semana de Daniel. Então, antes do Senhor voltar, né? Então, no finalzinho da grande tribulação, que elas são mortas, certo? Só no finalzinho, quando elas contemplam, quando elas terminaram de dar o testemunho por 1.260 dias, ou 42 meses, ou 3 anos e meio. E aí, no final da grande tribulação, as profecias mostram que o Senhor vai permitir que, que nações e povos do mundo inteiro vão estar cercando Jerusalém. Então, nesse momento que elas são mortas, dos testemunhos, já tem nações vindas do mundo inteiro para cercar Jerusalém. E essas nações, esses povos de várias línguas, vão estar contemplando essas duas testemunhas mortas em praça pública. Então, as profecias já indicam que nesse momento da morte das duas testemunhas, vai ter pessoas do mundo inteiro em Jerusalém. Por isso é que o versículo fala, no versículo 9, então muitos dentre os povos, tribos e nações contemplam os cadáveres dos testemunhas. Aí você pode dizer assim, irmão, que profecias? Vamos ler as profecias então, para vocês entenderem, que mostram isso, tá? Antes de eu ler as profecias, deixa eu falar logo o segundo motivo pelo qual é possível que as pessoas do mundo inteiro assistam também as duas testemunhas mortas em praça pública, porque naquela época, como nós vemos hoje tudo é filmado, é jogado instantaneamente ao vivo para o mundo inteiro, via internet, via celular, via televisão, via satélite, via tudo. Então, o outro lado óbvio da história é que realmente vai estar câmeras no mundo inteiro filmando ali. Jerusalém vai ser o palco de tudo, não é? Os principais eventos, Jerusalém vai ser o palco, especialmente no final da grande tribulação. Então, porque no final da grande tribulação, o anticristo e seus exércitos, exércitos do mundo inteiro, e os 200 milhões de cavaleiros estão vindo tudo em direção a Jerusalém. Então, Jerusalém é o centro do mundo e vai ser o centro do mundo, vai ser o destaque de tudo no final. Então, vai estar todos os olhos, câmeras, tudo voltado para Jerusalém. Então, pessoas do mundo inteiro vão poder ver essas duas testemunhas, vão conseguir contemplar essas duas testemunhas mortas. E as profecias também dizem isso, que vai estar muitas povos, nações fisicamente lá em Jerusalém, cercando Jerusalém. Então, vamos ver as profecias, tá? Vamos lá. Deixa aberto aqui em Apocalipse 11 e vamos ver as profecias. Vamos começar lá em Joel. Abre o livro de Joel, capítulo 3.
para vocês acharem um pouquinho, né? Joel capítulo 3, no versículo 1 e 2. Acharam? Então vou ler para vocês. Ó, Joel capítulo 3, versículo 1 e 2 diz assim. Isso aqui, Joel 3, é a profecia justamente desse momento que as duas testemunhas estão ali mortas e tiradas em praça pública, ou seja, no final da grande tribulação. Próximo, quase vendo o momento em que o Senhor desce, né, e pisa o lagar e destrói hoje com seus exércitos. Muito próximo desse momento. Aí fala aqui, ó. Eis que naqueles dias, olha que interessante como Joel fala, dias no plural. Então você veja que quando o Senhor fala, quando a Bíblia fala o dia da volta do Senhor, ou o dia do Senhor, dia com D maiúsculo, não é um dia único de 24 horas, é um período de tempo, que pode ser muito mais do que um dia, tá? Então esse período da volta pública do Senhor pode acontecer dentro de alguns dias, tá? Por isso aqui em Joel 3, versículo 1 fala, eis que naqueles dias, no plural, e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém. Congregarei todas as nações, tá vendo? Vai vir nação do mundo inteiro para cercar Jerusalém. Congregarei, vai congregar, vai unir, vai colocar todas as nações, né? E as farei descer ao vale de Josafá. Então essas nações vão descer no vale de Josafá. O que é o vale de Josafá? É o vale que fica justamente de frente a Jerusalém e entre Jerusalém e o Monte das Oliveiras. Jerusalém foi edificada numa parte alta, em montes, né, como o Monte Moriá, né, por exemplo, né? E, e o Monte das Oliveiras também é um monte. Então tá um monte olhando para o outro, são montes diferentes. Então, o monte onde Jerusalém está edificado, o Monte Moriá, é diferente do Monte das Oliveiras. O que que você tem, sempre tem entre dois montes? Um vale, tá? Um buraco, um vale. Então, se você olhar para a foto aqui atrás, é justamente isso. Vou sair um pouco de linha aqui, ó, para vocês verem. Então, essa parte aqui de cima, ó, parte aqui de cima é Jerusalém, tá? E tá vendo um muro aqui, ó, Jerusalém atual. E essa parte de onde a foto foi tirada, a pessoa que tirou essa foto, ela estava justamente no Monte das Oliveiras, tá? E ela estava no Monte das Oliveiras, olhando para Jerusalém, que está sobre o monte também. Mas o que que tem entre esse monte, que é o Monte de Jerusalém, e o Monte das Oliveiras? Tem um vale aqui, ó, onde tem essas plantinhas verdes que vocês estão vendo na foto. Esse vale é chamado de Vale de Josafá, ou Vale do Cedron, que é a mesma coisa, são sinônimos, tá? É justamente esse espaço aqui, ó. Esse vale aqui, ó, tá? Então, esse espaço aqui é o Vale de Josafá, ou Vale do Cedron. Jerusalém, o Monte das Oliveiras aqui, e esse vale bem no meio, tá? Então, as nações vão estar justamente congregadas nesse Vale de Josafá, para cercar Jerusalém, tá? Isso é bem na hora da guerra do Armagedon, vamos dizer assim, né? É bem na hora em que o anticristo e seus exércitos vão ser esmagados pelo Senhor. Então, vamos lá. Vamos ler aqui o versículo, Joel 3:2. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei. Quem vai entrar? O Senhor. Entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança, por causa do povo de Israel e da herança do Senhor. Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Então, você veja, eu estou lendo essa profecia só com um único objetivo, para mostrar e provar para vocês que no final da grande tribulação, as nações vão estar ali em volta de Jerusalém. E elas vão estar ali olhando aqueles dias, contemplando os dois cadáveres mortos antes do Senhor voltar, né? Claro. Estão ali contemplando, ó, morreram as duas testemunhas, ah, que maravilha! A besta, o anticristo, grande, nosso grande comandante supremo, nosso Deus, né? Vamos chamar ele de Deus, conseguiu matar as duas testemunhas, né? Essa é uma profecia. A outra está lá em Zacarias, vamos ler lá.
Zacarias capítulo 12, versículo 3. Fala assim, ó. Então abre aí, Zacarias depois de Joel, né? É o penúltimo livro do Velho Testamento. Depois tem Malaquias, aí terminou. Então o último livro do Velho Testamento é Malaquias, o penúltimo é Zacarias. Então Zacarias capítulo 12, versículo 3 diz assim, naquele dia, aqui já coloca dia no singular. Interessante, né? Farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão. Joel fala congregarão, aqui fala ajuntarão, a mesma coisa, né? Se ajuntarão todas as nações da terra. Tá vendo? Então, naquele dia eles vão estar juntados tudo em volta de Jerusalém, tá? E aí, naquele dia vão ficar lá observando, naquele período de tempo ali, observando, filmando, tirando foto, né, com as duas testemunhas mortas em praça pública. Outra profecia está em Zacarias também, agora no capítulo 14, olha o versículo 2. Vamos ler o versículo 1. Ó. Zacarias 14, versículo 1. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei, tá vendo? Isso está sempre repetindo. Repetiu pelo profeta Joel e repetiu pela boca do profeta Zacarias. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então, resumindo, eu mostrei essas profecias para os irmãos com um único objetivo aqui nesse momento dessa mensagem, para provar para vocês que no final da grande tribulação, nações do mundo inteiro vão estar ali, em Jerusalém, que vai ser o epicentro de tudo, o centro e epicentro de tudo, tá? Justamente por isso, aí voltando agora para Apocalipse 11, justamente por isso, quando fala no versículo Apocalipse 11, 9, fala assim, ó. Então, estou lendo Apocalipse 11, 9 agora, voltei para Apocalipse 11, 9. Então, muito dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Entendeu? Então, vai ter nações do mundo inteiro ali. Agora, outra coisa, outro ponto que eu quero ressaltar para os irmãos aqui, é esse verbo que fala aqui no versículo. Olha que interessante. Apocalipse 11, 9, o seguinte verbo. Ó, então, muito dentre os povos, tribos, línguas e nações, não fala que olham, fala que contemplam os cadáveres das duas testemunhas. Contemplam. Contemplam quer dizer olhar buscando detalhe. Olhar é se admirando. Contemplar é diferente de só olhar. Você pode dar uma olhada rápida por alguma coisa e nem olhar os detalhes daquilo, né? Ah, eu olhei rápido, né? Isso não é contemplar. Contemplar é olhar buscando detalhe, admirando, ficando maravilhado. Isso quer dizer que as nações são tão malignas, vão ser tão malignas que elas vão estar contemplando, admiradas com a morte daquelas duas testemunhas. Puxa, vão estar alegres, sorrindo. Puxa, elas foram mortas, graças a Deus, aquelas duas testemunhas que importunavam a nossa consciência em relação a Deus foram mortas. Olha o nível de crueldade, de maldade. E outra coisa, irmãos, Joel fala naqueles dias ali para vocês. Quantos dias essas duas testemunhas vão ficar ali expostas em praça pública? Somente 3 dias e meio. Então é um período rápido de tempo, né? Seria hoje é sexta, né? Então seria uma sexta, um sábado, domingo até uma segunda, a meio-dia. Então é um período muito rápido de tempo. As coisas acontecem muito rápido aqui, tá? E elas não deixam elas ser sepultadas. Não deixam. É o troféu, né? Aí, aqui fala, tá no versículo 9, por 3 dias e meio, e não permite que esses cadáveres sejam sepultados.
Por que 3 dias e meio? Porque depois de 3 dias e meio, elas vão ressuscitar. As duas testemunhas vão ressuscitar. Nós já vamos ver aqui os versículos próximos que eles vão ressuscitar. Mas deixa eu explicar um pouco esses 3 dias e meio. É muito interessante, é muito rico isso. Ou seja, quanto tempo Moisés e Elias vão ficar na morte? Mortos ali, o cadáver deles, somente por 3 dias e meio. Se você comparar esse período da morte, entre a morte e a ressurreição das duas testemunhas, é muito diferente, é diferente do período de tempo entre a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, e é diferente entre o período de tempo da ressurreição, por exemplo, de Lázaro, que são os maiores, assim, vamos dizer assim, não que sejam iguais, né, mas as referências bíblicas que nós temos de morte e ressurreição, né? Então, por exemplo, vamos por partes. O Senhor Jesus. O Senhor Jesus ficou quanto tempo na morte? Ele morreu. Quantos dias depois ele ressuscitou? 3 dias. 3. E Lázaro? Lázaro, irmão de Marta e Maria, lá de João capítulo 11. Quanto tempo Lázaro ficou morto? 3 dias? Não, ficou 4 dias. Então, essas duas testemunhas estão justamente no meu termo. Não são 3 dias que nem o Senhor, e não chegaram também aos 4 dias que nem Lázaro. Ficaram nos 3 dias e meio. Isso tem importância? Tem. Sabe por quê? Vou explicar por que tem importância, tá? Isso mostra que elas não, se elas tivessem ficado só 3 dias, como o Senhor Jesus, elas teriam ressuscitado no padrão de incorruptibilidade. Porque o Senhor ficou 3 dias na morte, mas o seu corpo físico, o cadáver, não se corrompeu. Né? Você sabe que um cadáver, depois que morre, ficar muito tempo ali sendo preservar o cadáver, fica podre, fica cheirando mal. Não é? Isso é sinal de corrupção. Por que que um cadáver, depois de um certo tempo, você vai lá, abre lá o sarcófago, abre lá o jazigo, você vai ver só os ossinhos e olha lá se tem ossinho. E antes foi enterrado um cadáver, né? E hoje, depois de algum tempo, tem só ossinho. Por quê? Porque vai se corrompendo, a carne, tudo vai se corrompendo, vai sendo destruído. Do pó veio, do pó voltará. Mas, então é uma questão de tempo. Não é uma questão para um cadáver ser corrompido, é uma questão de tempo, né? É só uma questão de tempo. Quanto mais tempo, mais ficar na morte, maior chance de ser corrompido. O Senhor Jesus, ele foi o único que ficou entre a morte e a ressurreição e o seu corpo não foi corrompido. Foi um corpo incorruptível. Os 3 dias do Senhor simboliza a incorruptibilidade. Quer ver? Vamos ler os versículos? Vamos ler lá, João capítulo 2. Lê lá. Vamos ler lá, João capítulo 2, versículo 19. Olha o que o Senhor falou. Jesus lhe respondeu: Destruirei este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Ele estava se referindo, não era ao santuário físico, mas ao seu corpo, né? Como é que a gente sabe disso? No versículo 21, olha lá. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Deus, né? Ou seja, na palavra de Jesus. Ou seja, esses 3 dias é o 3 dias que o Senhor ficou na morte. Mas ele foi corrompido? Não. Atos capítulo 2, vamos ler lá. Atos capítulo 2, versículo 30. Fala assim: sendo, pois, profeta, aqui está falando vamos ler o versículo 29, né? Vamos ler o versículo 29. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Né? Aqui é Pedro, o discurso de Pedro lá em Atos 2, né? Depois do Pentecostes. Aí ele continua: sendo, pois, profeta, ou seja, Davi era profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono,
prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Então o Senhor ficou 3 dias na morte, mas ele não foi deixado na morte. E o seu corpo não experimentou corrupção, não foi nem tocado pela corrupção. O Senhor ressuscitou incorruptível. Certo, irmão? Isso é o padrão do Senhor. 3 dias. 3 dias é a incorruptibilidade. E o padrão de Lázaro? Lázaro é o outro extremo. É o extremo oposto, né? Lázaro ficou 4 dias. Então Lázaro estava totalmente corrompido o seu corpo físico. Vamos ler lá? João, capítulo 11, versículo 39. Olha lá. Fala assim: então ordenou Jesus, quando o Senhor, lá em João 11, foi lá para Betânia, né? Cidade de Marta, Maria e Lázaro. Lázaro tinha morrido, né? Aí você chegou lá no lugar onde tinha sepultado o corpo dele, uma caverna, e o Senhor então ordenou. Versículo 39. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Qual foi a resposta de Marta, a irmã de Lázaro? Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Cheirar mal quer dizer que o corpo dele estava totalmente corrompido já, né? Não absolutamente, né? De virar ossinho, mas já estava cheirando mal, né? Então você veja, o padrão do Senhor é 3 dias, é incorrupção, incorruptibilidade. O padrão de Lázaro é 4 dias, corruptibilidade grande, cheirando mal. E as duas testemunhas de Apocalipse 11, no versículo 9, fala que elas ficaram quanto tempo? 3 ou 4? Nem 3 nem 4, ficaram 3 e meio, não é? Ou seja, elas não estão no padrão do Senhor, de total incorruptibilidade, e nem estão no padrão de Lázaro, de total corruptibilidade, estão no meio caminho, não é? Foram parcialmente corrompidas só. Interessante isso, não é, irmãos? E outra coisa que é interessante é que o único que descreveu esses dias todinhos, né? 3 do Senhor, 4 de Lázaro e os 3 e meio das duas testemunhas foi o apóstolo João. Ele que descreve tudo isso. Nós acabamos de ler aqui, você viu, nós lemos João capítulo 2, lemos João capítulo 11 e lemos aqui Apocalipse 11. Então, quem é que fala todos esses dias para nós? Quem é que nos ensinou toda essa questão de dias? Quantos dias foi na morte? Quantos dias Lázaro foi na morte? Quantos dias as duas testemunhas ficaram na morte? Foi João. Ou seja, isso é muito importante, né, irmão? Tem uma importância para nós é grande. Então, vamos continuar. Versículo 10. Os que habitam, né, é, sobre a terra. Deixa eu só dizer uma coisa aqui, antes de eu prosseguir. Esse fato de ter ficado 3 dias e meio é um testemunho também, tá? Elas são duas testemunhas até na sua morte. As duas testemunhas foram duas testemunhas durante a sua vida. Ou seja, quando elas ficaram aí, apareceram na grande tribulação, e testemunharam por 3 anos e meio, 1.260 dias, 42 meses, elas estavam vivas testemunhando pela sua vida. Quando elas morreram, na sua morte, elas testemunharam também, porque ficaram 3 dias e meio só. Ou seja, nem o padrão do Senhor, nem o padrão de Lázaro. O padrão de Lázaro é de todos os homens. O padrão do Senhor é o padrão do Senhor. E o padrão dos testemunhas é o meio termo. Na morte, elas testemunham também. E quando elas ressuscitam, na mulher ressurreição, elas testemunham também. Ou seja, quer na vida, quer na morte, elas são testemunhas. E isso também é uma aplicação para nós, amados irmãos. Que nós sejamos testemunhas do Senhor, quer na vida ou quer na morte. Quando vivemos, testemunhamos pelo Senhor. Quem é testemunha, quando a palavra fala testemunha, é o que você é.
é a sua constituição, não é? Testemunha é o que você viu. Testemunha é o que você viu com seus próprios olhos, que você experimentou, não é? Então é o que você é. Já o ministro é um pouco diferente da palavra testemunha, por exemplo. Vou pegar como exemplo a palavra ministro. Ah, aquele é ministro do evangelho. Ministro, é o que ele ministra. É o ensinamento que ele dá. Testemunha é o que ele é o que ele viu, é a sua constituição. Então, as duas testemunhas, é o que elas são pelo Senhor. Durante a vida delas, os 3 anos e meio, elas testemunharam, né? Repetindo de novo, na morte elas testemunharam, na ressurreição elas testemunharam. Então, irmãos, nós devemos ser assim também. Enquanto vivemos, nós somos testemunhas, não podemos negar isso, é o que nós somos. Muito mais do que nós ministramos e ensinamos. Se morrermos também pelo Senhor, seja fisicamente, ou seja, morte espiritual, morte na nossa vida da alma na cruz, né? A cruz a ser aplicada a nós, quando a cruz é aplicada à nossa vida da alma, nós parecemos com um festo morto. Aquele irmão já não fala mais, aquele irmão tanto falava já não fala, caladão, aquela vai estar caladona, não reage, não é? Todo mundo vai lá, cutuca e fica quieto na dele, ela fica quieta na dele. Antes ela reagia, se defendia, agora não se defende mais, parece estar morto, né? A cruz matou, não é? Mas isso também é um testemunho. Na ressurreição, quando nós passamos pela experiência da ressurreição, testemunhamos com mais poder ainda a vida de Deus em nós. Então, testemunha é na vida ou na morte, né? Paulo fala: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, né? Ah, vamos continuar aqui. No versículo 10. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Por causa deles quem? Por causa da morte dessas duas testemunhas. Porque quando alguém que nós amamos morre, nós nos entristecemos por causa delas, não é? Nós choramos por causa delas. Aqui é diferente. As pessoas do mundo, os que habitam sobre a terra, se alegram, acham ótimo que elas morreram. Irmão, se alegram, assim, a palavra alegre aqui é a palavra de júbilo, elas fazem festa. Não é só alegria, não. Olha aqui, vão trocar presentes. Olha aqui, ó. Vamos ler. Realizarão festas. Realizarão festas. Presta atenção nisso, irmão. Olha o nível da malignidade das pessoas. Ou seja, morreu o servo de Deus. Amém! Aleluia! Glória a Deus! Estamos livres. Pode falar, né? Não fala glória a Deus no sentido. Vamos falar aqui na frente, glória a Deus no sentido negativo. Mas elas fazem festa. Irmão, festa. Se alegram e enviarão presentes, no versículo 10, uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Preste atenção. Essas duas expressões em Apocalipse se repetem muito. Que expressões, irmão Gustavo? A expressão que começa no versículo 10 e a que termina no versículo 10, que são sinônimos. Que expressão? Ó, essa aqui no início do versículo 10, os que habitam sobre a terra. E aí no final do versículo 10, vai falar quem são esses que se habitam sobre a terra. No final do versículo 10 fala, os que moram sobre a terra. Então o versículo 10 começa com os que habitam sobre a terra e termina com os que moram sobre a terra. Em outras palavras, essa expressão se repete muito. O que quer dizer isso? Quer dizer que as pessoas que são mundanas são aquelas que têm suas raízes nessa terra. Os que habitam têm habitação, raiz forte, fixou forte, são os que moram nessa terra. Irmãos, nós, povo celestial do Senhor, nós somos peregrinos sobre essa terra.
Nós não temos nenhuma relação com essa terra. Nós vivemos aqui, construímos nossas casas, apartamentos, trabalhos, profissões, famílias, sim, mas nós não fixamos raiz nesta terra. Nós devemos viver essa terra prontos para sermos arrebatados, olhando para o céu. Nós somos, como o Apocalipse nos ensina, vamos chegar no capítulo 14, eu vou falar muito sobre isso. Nós somos comparados a trigo. Trigo tem raízes bem superficiais, né? E quando estão maduros, eles cortam a ligação com a terra. A característica de um cristão maduro é que ele corta a relação com essa terra. Ele vive aqui, mas já não usufrui nada que essa terra pode nos dar. Eu gosto muito da expressão que C.S. Lewis, né, Clive Staple Lewis, ele falava, né? Ele falava assim, expressão do Lewis, né? Ele falava assim: se nada neste mundo me satisfaz, só tem uma conclusão: eu não fui criado para esse mundo. Isso não é verdade, irmãos? Você não sente isso? Por mais que nós usufruamos de tudo nesse mundo, passeamos, tal, né? Achamos bom ter um carro novo, um relógio, alguma coisa assim, tal, uma casa boa. Mas isso tudo nos satisfaz mesmo? Isso preenche você, irmão? Isso te dá alegria realmente lá no fundo? Por mais que nós busquemos qualquer alegria dessa terra, no fundo nós vamos encontrar a mesma resposta: não nos satisfaz. Porque nós não fomos criados para esse mundo. Nós não somos daqui. Nós não somos dessa terra. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. O Senhor Jesus nos diz assim. Nós não podemos estar. Eu não estou desviando de Apocalipse 11, não. Estou querendo explicar, no versículo 10, nós não podemos estar na categoria das pessoas mundanas. Quem são os mundanos? São os que habitam, moram nessa terra. Você habita e mora nessa terra, irmão? Então, voltando. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Tá vendo? Realizarão festas, enviarão presentes. Ó Senhor Jesus. Por quê? Porquanto esses dois profetas, peraí, são duas testemunhas ou são dois profetas? Olha que rico, né? As duas testemunhas são dois profetas. Por isso que eu falo para vocês, irmãos. Durante o período da grande tribulação, as duas testemunhas, como dois profetas, vão estar fazendo um testemunho contra o falso profeta que vai ser levantado, que vai testemunhar pelo anticristo. Então, é um falso profeta brigando contra dois profetas de Deus, verdadeiros, tá? E quem é profeta? Vamos aplicar isso para a nossa vida hoje. Quem é um profeta de Deus? Você é um profeta, irmão? Você, irmã, é uma profetisa? Os profetas deveriam ser primeiro testemunhas. Primeiro, o texto aqui chama eles de testemunhas. Começa lá no versículo 3, ó, darei as minhas duas testemunhas. Aí no final do versículo 10, o texto chama eles de dois profetas. Duas testemunhas, dois profetas. Por que não inverteu? Darei as meus dois profetas. Aí no final do texto, as minhas duas testemunhas. Por que botou testemunha primeiro? Porque o que nós profetizamos deve ser primeiro o que nós vivemos. Testemunha é o que você é, o que eu sou. O que eu sou é o que eu vou profetizar. Falamos do que nós vemos. Falamos para as pessoas daquilo que nós convivemos com Deus, a presença de Deus, tá? Esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Então, atormentaram como? Com a palavra de Deus. Ou seja, com o testemunho deles. A verdade é que os mundanos são muito atormentados pelo nosso testemunho, não é verdade, irmãos? Por isso nós somos perseguidos. Porque nós não somos dessa terra.
não é? Então nós somos diferentes. Nós não somos comuns. Comum é as pessoas que habitam sobre a terra. Nós somos diferentes. Aqueles que atormentam elas pelo nosso viver. E durante a tribulação, isso aqui vai ser muito intenso. Aí, vamos continuar. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida. Amém. Aleluia. Um espírito de vida. O que é o espírito de vida? Ei, meu irmão, diga-me. O que é um espírito de vida? Que espírito é esse? Só existe um espírito de vida chamado Espírito Santo. Ou seja, é o espírito que lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, fala que o último Adão tornou-se espírito que dá vida, vivificante, espírito de vida, tá? Então, esse espírito de vida é o Espírito Santo. Depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, Espírito Santo, vindo da parte de Deus, neles penetrou. Ah, eles não tinham espírito? Tinha, mas o espírito veio para ressuscitar. Ressurreição. Aprendamos isso. Ressurreição é obra do Espírito. Só o Espírito pode ressuscitar. Só o Espírito que dá vida. Olha, dá vida porque você está morto. Você está morto, ganha vida, você ressuscita. Por isso é o Espírito que dá vida. Ou o Espírito vivificante. Certo? O Senhor falou assim lá em João capítulo 6, versículo 63. As palavras que eu vos tenho dito são o Espírito e são vida. O Espírito é que dá vida. O Espírito está na palavra. A palavra nos dá o Espírito. O Espírito, por sua vez, nos dá a vida. Tá? E a vida nos tira da morte. Nos ressuscita. Ressurreição é algo que só o Espírito pode fazer. Espírito Santo. Então, está sentindo morto, meu irmão? Você está sentindo na morte? Nós precisamos de Espírito. Então neles penetrou. E eles se ergueram sobre os pés. Quer dizer, o que que ergueram sobre os pés? Ficaram vivos, né? E aqueles que os viram sobreveio grande medo. Por quê? Ficaram com medo. Quem estava contemplando ficou com medo agora. Por quê? Porque agora eles começaram a pensar assim: opa, se enquanto esses dois estavam vivos, já fizeram muitos poderes, que eram poderosíssimos, né? Tinha poder até para fechar o céu, cair fogo, tal, tal. E imagina agora que eles morreram, ressuscitaram. Aí o que eles vão fazer agora? Que eles vão fazer coisas muito mais poderosas. Aí eles ficaram tudo com medo. O mundo inteiro ficou tremendo de medo, ó. Não é? Mas, o que o texto fala aqui? Fala assim, é, as duas testemunhas ouviram, elas foram ressuscitadas, ficaram vivos, né? E elas ouviram grande voz vinda do céu dizendo-lhes: Subi para aqui. É demais, né, irmãos? É muito maravilhoso. Vai pensando aí, vai acompanhando e pensando. Ou seja, elas ressuscitaram, mas elas não vão fazer mais nada ali. O testemunho dela já terminou. Por isso o Senhor permitiu que onde Cristo matasse as duas. Então elas não tem mais nada para nessa terra. Aí quando elas ressuscitam, vem a voz do céu. Que voz é essa? A voz de Deus, claro, né? Voz do céu dizendo assim: subi para aqui, sobe para cá. Essa terra já não é mais para vocês, já fizeram a função de vocês. Sobe. É tão rico, irmãos, porque, ou seja, nesse momento o Senhor não desce ainda para vir arrebatar elas, né? O Senhor não desce e pega elas, o Senhor arrebata elas lá para o céu, para estar junto com o Senhor, né? Aí continua aqui o versículo final do versículo 12. E subiram ao céu, e aí elas subiram, né? Quando a voz fala, sobe para cá, ela sobe, não é? Se o Senhor falar para mim, para você assim, vem para cá, você vai e eu vou. É, não é? É a voz do Senhor que nos faz vencer a gravidade. É a voz do Senhor que nos leva para as coisas celestiais. É o chamado do Senhor que nos leva para as coisas mais elevadas. Eu estou aplicando agora, tá? Aqui literalmente vai acontecer isso. Você vai falar com elas, elas vão subir.
E o texto não fala que as pessoas das nações que estavam ali ouviram a voz do Senhor, não. Pelo menos nós não entendemos isso. O texto fala que quem ouviu essa voz altíssima foi só as duas testemunhas. Pelo menos é o que dá para entender. Olha o versículo 12. As duas testemunhas ouviram, não foi o mundo inteiro que ouviu. Foi só as duas testemunhas, não foram as nações todas estavam ali contemplando. Ah, ressuscitaram! Que olha essa voz! Não, não viram, não. Só as duas. Ouviram grande voz. É uma voz muito grande vinda do céu. Mas nem todo mundo, mas as pessoas não conseguiam ouvir, só quem é do céu. Dizendo, sobe para cá. Aí elas subiram, né? Então, o que que faz eu e você sermos elevados? Sairmos das coisas terrenas e ir para os lugares mais elevados espiritualmente. É o falar do céu. É a voz do céu. Não é assim, irmão? Quando você ouve a voz do Senhor, você não é arrebatado. Ainda que não fisicamente, né? Mas nós não somos. Quando você está ouvindo uma mensagem que o Senhor fala com você, você fala, Senhor, puxa, eu estou me sentindo nas nuvens, nas alturas. Uau, Senhor, é o Senhor. A voz do Senhor, né, que nos dá poder para vencer todas as dificuldades. Não é a voz, não é quando o Senhor fala conosco que nós ficamos energizados. É o que eu sempre digo, né? Enquanto Deus não fala com o homem, nós somos medrosos, somos um cordeirinho, né? Mas uma vez que o Senhor falar conosco, meu irmão, aí o poder entrou junto, aí a gente vira leão. Quem vai nos impedir? Se ouvirmos a voz do Senhor, ninguém vai nos impedir. Se é a voz do Senhor, nós ficamos medrosos, não podemos fazer nada. Mas se Ele falar conosco, tudo muda a nossa vida. É ou não é? Se eu falar com você e comigo te der uma promessa, quem pode quebrar essa promessa? Quem pode ir contra? Quem pode dizer o contrário? Quem falou com você foi Deus. É ou não é? Por isso que Abraão, quando o Senhor falou assim para Abraão, Abraão, eis aqui, Senhor, sacrifique seu único filho. Falou, tá bom, Senhor. Ele obedeceu. Parece simples, né? Tá bom, Senhor. Parece. Quem você falaria isso se fosse seu filho? Mas por que que Abraão obedeceu? Não relutou. Por quê? Porque ele já tinha ouvido muito antes desse momento a voz do Senhor dizendo para ele: Abraão, você vai ter um filho, e desse filho vai vir todas as nações da terra serão abençoadas. Desse filho vai vir nações e nações. Então ele já tinha ouvido a voz do Senhor falando antes que o filho dele ia gerar nações e nações. Aí depois o Senhor fala assim: mata teu filho para mim. Mata, sacrifica ele para mim. Ora, se ele sacrificasse o filho dele, como é que ia ter nações, aquele filho? Mas por que que ele foi e obedeceu? Porque ele tinha ouvido já a promessa do Senhor antes. O Senhor não volta atrás das suas promessas. Então, o livro de Hebreus está escrito lá em Gênesis, mas o livro de Hebreus nos conta que Abraão cria que, ainda que ele matasse o seu filho, Deus o ressuscitaria. Por quê? Porque ele havia feito uma promessa antes. Ele havia falado com ele antes que ele, o filho dele, teria nações. Então, essa palavra tem que se cumprir. Por isso, Abraão, ele tinha força para obedecer o que você falou depois para ele. Porque agora ele estava na posição de um leão. Deus falou comigo. Quando o Senhor fala conosco, irmão, sobe, você puf, sobe na hora. Hum. Se estamos ainda nas situações baixas, é porque ou o Senhor não quer ainda que nós saiamos, tem o seu tempo, ou porque não ouvimos a voz do Senhor ainda. Ou porque ele não falou conosco, ou porque não estamos ouvindo. Porque se ele falar conosco, sobe para cá. Ah, é uma grande voz vinda do céu, dizendo: subi para aqui. E subir ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. De novo. Interessante, né? Quando elas estavam mortas, eles estavam contemplando. Quando ressuscitou, contemplaram mais ainda. Na morte, contempla. Na ressurreição, contempla. É, meu irmão. Ó, na morte, olha lá o versículo 9, ó. Olha na morte, ó. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas, nações contemplam os cadáveres. Na morte, contemplando as testemunhas. Na morte, elas testemunham. É o que eu tô te falando. Aí, no versículo 12, fala assim, lá no final do versículo 12, na ressurreição, fala lá no finalzinho.
E subir ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplam. Na ressurreição eles testemunham. As pessoas ficam, uau, né? Aí quando elas começam a subir, elas vão subindo, no versículo 12, e elas subir ao céu numa nuvem. Elas vão, sobem, sobem, estão olhando, aí uma nuvem cobre as duas testemunhas e desaparece do olho das pessoas. Exatamente como aconteceu com o Senhor na ressurreição também. O Senhor morreu, 3 dias depois ressuscitou, né? E lá em Atos 1, não é? 40 dias depois, em Atos 1, o Senhor ascende aos céus e uma nuvem vem, cobre o Senhor e ele desaparece. Igualzinho acontece com as duas testemunhas. Isso mostra que elas são totalmente uma com o Senhor. Tá? No versículo 13, naquela hora, a hora que elas estão, que acabam de sumir, está todo mundo contemplando ali em Jerusalém, né? Tudo que está acontecendo em Jerusalém, né? Ali em praça pública, né? Aí as pessoas estão lá olhando, na hora que elas desaparecem, as duas testemunhas desaparecem nas nuvens, aí o versículo 13 fala: naquela hora, naquele mesmo momento, houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. Ou seja, acontece um terremoto tão poderoso que quebra, destrói 10% da cidade de Jerusalém. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas. Aqui está escrito assim, 7.000 pessoas, mas no original grego é interessante. No original grego não fala que morreram 7.000 pessoas. Eu vou ler para vocês como está no original grego. Fala assim, ó. E morreram nesse terremoto 7.000 nomes de pessoas. Por que no original grego não coloca pessoas? Era muito mais simples. Poderia. Mas por que colocou nomes de pessoas? Porque isso nos dá a entender, a gente está batendo martelo, mas nos dá a entender que essas 7.000 pessoas que morreram nesse momento são pessoas de renome, conhecidas e famosas, o povo judeu. Vai morrer 7.000 pessoas? Vai, mas a maioria vão ser pessoas muito conhecidas pelos judeus. Porque são pessoas, porque é o versículo que ele insiste em dizer, o versículo no grego, que é 7.000 nomes de pessoas que morrem, tá? Isso é que nos dá a entender, tá bom? Isso é que os estudiosos acham também. 7.000 pessoas, o nome de pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas. Sabe, irmãos, aqui a palavra terror, aterrorizado é terror, cheio de terror. Terror é algo muito ruim. Não é com medo, não, é com terror. Terror é um medo intenso. Sobremodo aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. Quando fala que deram glória ao Deus do céu, não confunda, irmão e irmã, achando que elas se converteram. Tem nada a ver. Dar glória ao Deus do céu não quer dizer conversão, não. Na Bíblia, quando fala dar glória quer dizer essa expressão dar glória. Dá glória aí! Muito crente fala pro outro, ei, irmão, dá um glória aí, ô glória! Né? Na palavra de Deus, dar glória quer dizer uma única coisa: reconhecimento. Ponto final. Elas reconhecem que só Deus poderia fazer algo tão tremendo assim. Mas elas se convertem? Não. Reconhecer é uma coisa, converter é outra. Elas não convertem, elas só reconhecem que isso é obra de Deus. Entenderam, irmão? E eu vou provar para vocês isso, tá bom? Vamos ver? Vamos mostrar aqui vários versículos do Velho e do Novo, porque a Bíblia é uma só, para mostrar que dar glória a Deus não quer dizer converter, mas reconhecer. Quer ver? Vamos lá. Vamos lá começar lá no Velho Testamento. Vamos lá para Êxodo, capítulo 8, versículo 18 e 19. Olha lá. Êxodo 8 aqui está falando da segunda praga das rãs. Depois que tanto rã lá para o Egito, olha o que aconteceu com o faraó. Quer ver? Versículo 18. Não, perdão. Depois da segunda praga, depois da terceira praga, os piolhos, né?
Olha que fala lá. E fizeram os magos o mesmo, estou lendo Êxodo capítulo 8, versículo 18. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas, para produzirem piolhos, porém não o puderam. E havia piolho nos homens e no gado. Então disseram os magos, você acha que os magos criam em Deus? Magos do faraó? É feiticeiro, irmão. Disseram os magos a faraó, isto é dedo de Deus. Quando eles falam que isto é dedo de Deus, eles estão reconhecendo que aqueles piolhos que estavam acontecendo ali no Egito não era coisa de feitiçaria, não era coisa de ocultismo, não era coisa de homens, porque eles tentaram, eles magos, imitar e não conseguiram. Então eles chegam a reconhecer, ó, nós não conseguimos, né? Isso é coisa humana. Só Deus pode fazer isso, só o dedo, só a mão. Graça, nem a mão, né? Só o dedinho de Deus faz isso. Isso quer dizer reconhecimento. Mas eles se converteram? De jeito nenhum, feiticeiros. Tá? Ó, então, disseram os magos a Faraó: isto é dedo de Deus, é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Nem os magos se converteram e nem Faraó converteu, mesmo sabendo que aquilo era dedo de Deus. Entendeu? Então, é como se os magos dissessem assim: oh, é glória, isso é glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas reconheceu? Creu. Aceitou? Reconheceu sim, mas aceitou? Creu? Não. Quer ver outro exemplo? Josué, capítulo 7, versículo 19. Porém, não, peraí, li errado. 17, 19. Aqui é a história de Acã, da capa de Acã. Você lembra disso aí, de Acã? Né? Capa babilônica. Vamos ver lá, 7, 19. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor. Acã, Acã, ele amava o Senhor? De jeito nenhum. Acã está fazendo maldição ali. Mas por que José falou para dar glória ao Senhor? Isso é reconheça a Deus. Dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores. E declara-me agora o que fizeste, não me oculta. Assim, reconhece que Deus está aqui, que Deus está olhando o que você fez, Acã. Reconhece o poder de Deus, reconhecer uma coisa, converter é outra. Tá vendo? Olha, agora vamos para o Novo Testamento. Vamos para. Eu falei do Velho, vamos para o Novo. João, capítulo 9, versículo 24. Todos os versículos para provar para os irmãos que dar glória a Deus não quer dizer salvar, ser conversão, mas reconhecimento. João 9, versículo 24. Ó. Então, clamaram pela segunda vez o homem que fora cego. Perdão, eu li errado. Então chamaram, quem chamou? Os fariseus. Lembra que o Senhor havia curado o cego? Lá em João capítulo 9, no versículo 1, o Senhor curou um cego de nascença, né? Ou seja, algo tremendo. Aí os fariseus ficaram interrogando o cego. Quem te curou? Quem te curou? Aí ele falou, foi o Jesus, né? Aí eles chamaram o cego pela segunda vez, era o versículo 24. Ó. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus! Nós sabemos que esse homem é pecador. Esse dá glória a Deus, entendeu? Quer dizer que os fariseus davam glória a Deus? Os fariseus amavam o Senhor? Expressavam a Deus? Não, dá glória a Deus, tipo assim, é uma expressão, quer dizer assim, reconhece Deus aí. Você é um pecador, rapaz, reconhece Deus. Conhecer Deus é uma coisa, entendeu? Tá? Crer é outra. Olha outro versículo. Atos, capítulo 12, versículo 23. Atos 12, 23. Aqui, Atos 12, o contexto é quando o rei Herodes, lembra do rei Herodes? Vamos ler lá, vamos ler o versículo 20. Atos 12, 20. E ora, havia séria. Estou lendo Atos 12, versículo 20. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, ao rei Herodes, e depois de alcançar o favor de Blasto, camariz do rei, pediram reconciliação, que a sua terra se abatecida do país do rei.
Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigia a palavra. E o povo clamava: É voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu Herodes. Por quê? Por ele não haver dado glória a Deus. E comi de vermes expirou. O que não haver dado glória a Deus? Não haver Herodes reconhecido que é Deus que faz todas as coisas e não ele. Que ele é um homem, não passa de um homem miserável. E ele não é um Deus. Entendeu? Agora, ou seja, se Herodes tivesse dito assim, glória a Deus, eu reconheço que é Deus, ele que havia crido, por acaso? Só porque ele reconheceu? Não. Ele não seria morto, mas ele teria crido? Necessariamente não. Queria dizer que ele reconhecia que Deus faz as coisas, não ele. Entendeu, irmãos? Tá? Para terminar, Romanos capítulo 4, versículo 20. Aqui já fala de Abraão. Romanos 4, versículo 20. É, versículo, vamos ler o 19, vamos ler o 18. Abraão, Romanos 4, 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe foi dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Então, glória a Deus é reconhecendo o poder de Deus, tá? Entenderam, irmãos? Então, eu só quis pegar esse versículo, voltando para Apocalipse capítulo 11, para mostrar para os irmãos, provar para os irmãos, que aqui, quando deu o grande terremoto, as testemunhas estão, ressuscitaram, ascenderam, foi o culto no céu, naquele mesma hora o Senhor manda um grande terremoto, e aí destrói 10%, a décima parte, né, ou seja, 10% da cidade de Jerusalém, mata 7 mil homens de renome, na cidade de judeus ali, tá? E as pessoas ficam atemorizadas e elas falam no final do versículo 13, deram glória ao Deus do céu. Mas não quer dizer reconhecer, salvação, tá? Viu? Agora, para terminar, este terremoto, vamos entender esse terremoto aqui. É muito importante a gente entender os terremotos que acontecem no Apocalipse. Esse terremoto aqui, que hora que ele está acontecendo? Se a gente não entender a posição desse terremoto, vai fazer salada na nossa cabeça, bagunça, tá? Aí começa a confundir esse terremoto com o grande terremoto lá do sexto selo, não tem nada a ver, são terremotos diferentes, né? Então, aqui, que hora que aconteceu esse grande terremoto? No final da grande tribulação, tá? O grande terremoto lá do sexto selo acontece antes da grande tribulação, bem antes, né? Bem, não, um pouco antes da grande tribulação, tá? Acontece no sexto selo, antes de começar o sétimo. Aqui já começou o sétimo já há muito tempo. Lembra que o capítulo 10 e 11 de Apocalipse é uma inserção entre a metade entre a sexta trombeta, que é parte do sétimo selo, e a sétima trombeta, que é a última trombeta. Então, nós estamos aqui dentro já do período da grande tribulação, tá? E as duas testemunhas testemunham durante a grande tribulação. E esse terremoto acontece no final da grande tribulação, depois que as testemunhas já testemunharam 3 anos e meio, que é o período dos últimos 3 anos e meio, que é a grande tribulação. Então, lá no finalzinho que acontece esse grande terremoto. Esse grande terremoto que afeta Jerusalém é o mesmo terremoto que está citado lá, tá? Em Apocalipse 16, versículo 18. Vamos ler lá? Lá no capítulo 16, versículo 18. Lembre-se, quando vocês vão abrir Apocalipse 16, 18, vamos aqui recapitular. A sequência é assim, no Apocalipse, né? O Senhor começa a abrir o rolo lá no capítulo 6. Aí abre o primeiro selo. Estou recapitulando com vocês rápido para terminar. Aí vamos terminar a mensagem aqui. Abre o primeiro selo. O primeiro selo qual é? Os primeiros 4 selos abrem quase que simultaneamente, tá? Então, o primeiro selo é o cavalo branco, pregação do evangelho. O segundo selo, cavalo negro. Perdão, cavalo vermelho, que é a guerra. Terceiro selo, cavalo preto, que é a fome. Quarto selo, cavalo amarelo ou pardo, né? Amarelo esverdeado, que é a morte com a mortandade e pestes.
Aí abre o quinto selo. Aí a partir do quinto selo, aí passa a ser. Os primeiros quatro selos é quase que instantâneo. Abre quase os quatro de uma vez só. Quase, tá? É muito rápido a abertura um atrás do outro. Aí daí para frente, os outros quinto, sexto, sétimo selo são consecutivos. Aí o quinto selo é o clamor dos mártires. O sexto selo, o grande terremoto. Aí o sétimo selo, quando abre, vai ter dentro do sete selo. Quando abre o sétimo selo, vai começar. Dentro do sétimo selo vai começar sete trombetas. Aí toca a primeira trombeta, toca a segunda trombeta, toca a terceira trombeta, toca a quarta trombeta. Aí quando toca a quinta trombeta, começa a tribulação, a sexta trombeta, a sétima trombeta. No final da sétima trombeta, tá? Mas antes no final da sétima trombeta, aí vem os. Quando termina, quando toca a sétima trombeta, aí vai ter as sete taças da ira de Deus, que é o conteúdo da sétima trombeta, tá? As sete taças também são chamadas de sete flagelos, é a mesma coisa, tá? E aí é o capítulo 16 de Apocalipse. Aí tem, ó, o primeiro flagelo, olha aí na sua Bíblia. O primeiro flagelo é a primeira taça. O segundo flagelo, a segunda taça. O terceiro flagelo. Por que a taça é o flagelo? Porque quando a taça é derramada, cai. O que é o conteúdo dessa taça? É um flagelo, tá? É uma praga. Então, quando vira essa taça, uma praga acontece na Terra. Entendeu? Por isso que são semelhantes, tá? Então, vira a primeira taça, acontece o primeiro praga, o primeiro flagelo. Vira a segunda taça, acontece a segunda praga, o segundo flagelo. Vira a terceira taça, terceiro praga. A quarta taça, a quarta praga, o quarto flagelo. Aí quando vira a quinta taça, a quinta praga, o quinto flagelo. Aí quando vira a sexta taça, aí nós temos a sexta praga ou sexta praga, que é a mesma coisa. Aí vem a última praga, que aí termina, tá terminando já, finalzinho de tudo já na grande tribulação, né? Que é a sétima taça ou sétimo flagelo. Nesse momento, sétimo flagelo, que acontece esse terremoto, que é o mesmo terremoto que aconteceu, que acontece lá em Jerusalém, que abalou, tá? Olha só, que é capítulo 16, nós estamos lendo o versículo 18. Vamos ler o 17. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: Feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. Ó, três coisas: relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Esse forte terremoto é o terremoto que abala lá Jerusalém, tá? Porque se você for lá, que compara? Vamos entender. Esse terremoto aqui de Apocalipse 16, do sétimo flagelo, está acontecendo no finalzinho, lá quando está terminando a segunda grande tribulação. Primeira coisa. O terremoto que acontece lá em Jerusalém, né, quando as testemunhas ressuscitam, também é no finalzinho da grande tribulação. Então, é o mesmo terremoto. Segundo, olha o que acontece antes desse terremoto acontecer. Olha o que fala aqui, ó, versículo 18. Sobrevive algumas coisas. Primeiro, sobrevivem relâmpagos, vozes e trovões. Aí vem o terremoto. Então, primeiro tem que ter relâmpago, voz, trovão e terremoto. Lá no capítulo 11, a mesma coisa. Olha lá. Olha lá. Como é que você sabe que é a mesma coisa, irmão Gustavo? Porque aqui no versículo 13 fala no terremoto, mas não fala relâmpago, voz, trovões. Mas é o versículo 19, olha, por Apocalipse 11, 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no trono, que acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobreviveram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Tá? Então, subentende-se que o terremoto está acontecendo aqui, que destrói 10% de Jerusalém e mata 7 mil pessoas de renome, é o mesmo terremoto que está falando lá no sétimo flagelo. Tá bom, irmãos? Aí vamos ler aqui o final, o último versículo do capítulo 11, dessa parte, né? Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai, tá? Então, que segundo ai é esse? Vocês lembram? Vamos voltar um pouquinho aqui. Olha o capítulo 8. Quando acontece a quarta trombeta, tá? Deixa eu voltar um pouquinho, só para terminar aqui. Então, recapitulando de novo. Apocalipse é assim. Rápido, vocês. Abre o rolo. Primeiro selo.
Segundo selo, primeiro selo, cavalo branco. Segundo selo, cavalo vermelho. Terceiro selo, cavalo preto. Quarto selo, cavalo pardo. Quinto selo, a voz dos mares, clamor dos mares. Sexto selo, grande terremoto. Sétimo selo é as trombetas, são as sete trombetas. Aí vem a primeira trombeta. A primeira trombeta é dano sobre um terço da relva, plantas verdes, florestas da terra. A segunda trombeta está no capítulo 8. É dano sobre um terço do mar, das embarcações do mar. Terceira trombeta é dano sobre um terço dos rios de água doce e fontes de água doce. Quarta trombeta é dano sobre um terço das estrelas do céu, da lua e do sol. Aí quando termina a quarta trombeta, lá no finalzinho, lê lá, Apocalipse capítulo 8, faz o versículo 3. Então vi e eu vi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: Ai, 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 três ais dos que moram na terra. Por causa de quê? Ai é dor. Por causa de quê? Por causa das restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda devem tocar. Então, da restante das vozes dos três anjos, das outras trombetas, já tocou quatro aqui. Então são sete trombetas, falta mais três trombetas. Quando vai tocar essas três trombetas, cada trombeta dessa é um ai. Aí toca aquele trombeta, aí começa a grande tribulação. O que é aquele trombeta? É o primeiro ai, dos últimos três trombetas que faltam, né? Falta três trombetas, três ai. Cada trombeta é um ai. Aí a quinta trombeta, o que que é? Lembra? São os gafanhotos demoniados, que atormentam os homens durante 5 meses. Aí toca a sexta trombeta, que é o segundo ai. O que que é essas trombetas? São os 200 milhões de cavalos e cavaleiros que vão matando um terço dos homens da terra, tá? E que atormentam e matam os homens durante um ano, um mês, um dia e uma hora. Lembra disso? E aí termina o capítulo 9. Aí entra um parêntese e entra o capítulo 10 e 11. É o que é parêntese. Aí quando termina o capítulo 10 e 11, aí terminou já o segundo ai, que é a sexta trombeta, tá? Por isso que o versículo 14, no capítulo 11, versículo 14 fala assim, passou o segundo ai, que é a sexta trombeta, porque o capítulo 10 e 11 é uma inserção, um parêntese. Aí ele fala o versículo, eis que sem demora pelo terceiro ai. Qual é o terceiro ai? É a sétima e última trombeta, que vai falar agora, ó. Vai ser a próxima mensagem. A sétima trombeta, que é o versículo 15 de Apocalipse 11 até o versículo 18. Entenderam, irmãos? Tá? Que é última trombeta, que é o último dos três ais. Então, a quinta e a sexta e a sétima trombeta são os três ais. Porque é muito sofrimento. E dentro da sétima trombeta é a pior de todas. Que dentro da sétima trombeta, que é o terceiro ai, vai ter 7 taças da ira de Deus. 7 flagelos serão derramados. Tá bom? Então eu parei por aqui. Jesus é o Senhor. E vamos continuar semana que vem na sétima trombeta. Se assim se eu permitir.